Oi, gente. Meu nome é Giovana. Eu sou monitora da disciplina de parasitologia de vocês. Eu sou do quarto semestre e nessa aula a gente vai falar um pouco dos cocicídios intestinais, que vai ser uma revisão e aprofundamento morfológico do conteúdo que já foi ministrado pelos nossos professores, certo? E particularmente nessa aula minha de hoje, eu vou falar sobre o gênero Cistoisospora. Então, eu deixo aqui o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida que queira tirar no privado comigo. E eu também já estou incluída no WhatsApp dos grupos de vocês, de cada curso. Vocês podem falar comigo no privado também, né? Ou então com qualquer outro dos monitores que eles estão disponíveis para ajudar qualquer coisa. Então, vamos lá. Os cocicídios intestinais, eles pertencem ao filo apicomplexa. Algumas espécies, por exemplo, a gente vai ter o Cistoisospora belli, que é o que eu vou falar na aula de hoje, e outros como o Cyclospora caiatenensis. Eles são monoxênicos, ou seja, eles têm um ciclo de vida que só ocorre no hospedeiro. Isso é diferente de outros seres do mesmo filo, como por exemplo os gêneros Plasmodium, Toxoplasma, Sarcocistes, que eles são heteroxenos, ou seja, eles vão necessitar de mais de um hospedeiro para realizar o seu ciclo biológico. Esses seres vivos, eles alternam formas sexuadas e assexuadas de reprodução. A forma sexuada, a gente normalmente chama de gametogonia ou esporogonia. E no caso do Cistoisospora, que é o gênero que eu estou falando, a reprodução assexuada ela vai acontecer através da esquizogonia, que é uma forma de multiplicação que ela primeiro ocorre uma intensa duplicação de núcleos e depois esses núcleos vão se individualizar em citoplasmas para gerar novos seres. Essa forma difere um pouco, a esquizogonia, da endodiogenia. A endodiogenia é outra forma reprodutiva assexuada, que ela ocorre, por exemplo, no toxoplasma, que também é uma aula que vai ser ministrada por mim, na qual uma célula-mãe ela é dividida em duas células filhas e ao final dessa divisão a célula-mãe ela se degenera. Mas a gente vai se concentrar aqui na esporogonia, que é a forma sexuada, e na esquizogonia, que é a forma assexuada de reprodução. E essas duas formas acontecem no ser humano. Aqui eu queria só fazer um breve resumo, bem rapidinho, de tudo que vocês estão aprendendo sobre esse gênero Cistoisospora, né? Então, a gente vai ter que ele vai ter algumas espécies, como por exemplo o C. belli, que é o que eu vou falar, vai ter o ciclo de vida monoxênico. O quadro clínico da cistoesporose, ela normalmente é uma síndrome desabsortiva, né? Então, nossos pacientes eles vão estar com quadros diarreicos e de desidratação intensa. O diagnóstico vai se dar a partir da pesquisa dos oocistos. A prevenção, como está ligada à ingestão de oocistos a partir de água e alimentos contaminados, que eu vou já detalhar, está ligada à higiene e medidas de cuidados sanitários, e o tratamento ele acontece de forma a fortalecer a imunidade dos indivíduos, porque normalmente quem tem essa doença são imunocomprometidos. Então ele vai se basear em antibióticos e antivirais e em indivíduos imunocompetentes. Normalmente o quadro é assintomático ou oligossintomático e ele se resolve espontaneamente. Pronto. Então, o Cistoisospora belli, ele vai pertencer ao filo apicomplexa, certo? A ordem dele é Coccidia e ele antigamente era denominado de Isospora, mas só que os estudiosos eles perceberam que esse agrupamento ele estava sendo realizado de forma errônea. Então, o gênero atualmente correto para esse ser vivo é o gênero Cistoisospora. E ele vai ser um parasita intracelular obrigatório, que ele habita o epitélio intestinal, e ele vai apresentar uma estrutura muito importante chamada de complexo apical. O complexo apical ele é característico do filo apicomplexa, e ele apresenta como componentes alguns elementos de citoesqueleto, algumas moléculas secretórias e algumas organelas de reserva energética. Elementos do citoesqueleto a gente pode ver nessa figura aqui na direita, né? Que são os anéis polares e os clonoides. Eles são estruturas que vão estar realizadas intensamente com a questão da penetração. As moléculas secretórias elas também facilitam esse processo de entrada e saída da célula, que são, por exemplo, os micronemas e as ruptrias que eu vou mostrar no próximo slide.
E as organelas de reserva energética vai ser principalmente o apicoplasto. Também a gente vai poder ver nessa foto melhor bem aqui. Ó, o apicoplasto, ele está assinalado aqui no A. Ele é uma organela que é um plastídeo, composto de DNA extranuclear. Foi recentemente descoberto, está sendo até alvo de tratamento, que é direcionado para justamente minar, né, essa fonte de energia do cistosporo. E estudiosos dizem que ele tem uma origem da endossimbiose e ele é responsável pela síntese de ácidos graxos e moléculas energéticas. Elementos do citoesqueleto foram aqueles que eu mencionei, né? O conoide, por exemplo. E aqui as moléculas secretórias, a gente vai ter o micronema, que ele vai estar, é a primeira molécula que está relacionada à adesão na célula, que é o processo inicial de entrada na célula epitelial. As ruptrias, elas depois são liberadas, elas liberam conteúdo ácido, que ele também ajuda nessa invasão e internalização celular. E os grânulos densos, eles são liberados posteriormente e eles vão fazer uma remodelação do vácuo parasitóforo. O que é isso? O vácuo parasitóforo ele vai criar como se fosse um microambiente favorável à multiplicação e desenvolvimento desses seres vivos. Então, nesse microambiente, a gente vai ter intensa captação de moléculas energéticas, moléculas de ATP, né? Tudo isso para favorecer a sobrevivência do parasito nas células intestinais. Aí, na cistosporose, a gente vai ter que a transmissão ela ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos esporulados desses seres vivos. E nessa imagem aqui a gente pode ver, por exemplo, esses oocistos eles vão conter esporocistos, 2 esporocistos, com 4 esporozoides cada um, né? Então, aqui, nesse primeiro estágio, a gente vai ter o não esporulado, porque ele só tem uma célula. Depois, quando ele esporular, né, ele vai ficar dessa fórmula característica. Então, os oocistos, eles são, como a gente pode ver, elipsóides, eles têm as extremidades anterior e posterior afuniladas, né? Eles vão ter uma membrana fina e hialina e de duplo contorno. São eliminados nas fezes de forma parcialmente esporulada e vão esporular no meio ambiente. E essa esporulação ela acontece de 1 a 3 dias, depende das condições climáticas desse ambiente, né? E ela pode ser mais rápida, em até menos de 24 horas, em temperaturas mais elevadas, por exemplo, de 30 a 37 graus. Então, aqui a gente tem uma foto de uma lâmina lá da UFC, que foi cedida por um antigo monitor de parasitologia, que é o Leonardo Lustosa. Ele tem uma gincana de parasito, quem quiser ter acesso pode pedir a gente, que a gente disponibiliza para vocês. E aqui a gente pode ver um oocysto esporulado, que ele já está com 2 esporozoides. E uma coisa interessante é que os oocistos do Cistosporobelli, eles têm uma autofluorescência natural quando eles são irradiados com luz ultravioleta. Isso é importante, eventualmente, para a observação e visualização deles. Pronto. Aí, uma coisa interessante a respeito desses seres vivos é que, durante o processo de infecção em imunocomprometidos, pode haver a formação desses cistos monozoicos extraintestinais, que acontecem principalmente em tecidos de órgãos de defesa, né, como, por exemplo, linfonodos no baço, e eles são suscetíveis a recidivas, né, posteriormente. Então, aqui eu peguei essa imagem de um relato de caso que foi de um paciente soropositivo, só que ele estava em uso irregular da terapia antirretroviral, e ele foi hospitalizado com um quadro característico de diarreia e grave desidratação, faleceu eventualmente por conta de um quadro de septicemia, e no histopatológico, justamente dos linfonodos dele, foram encontrados esses cistos monozoicos, além dos gametócitos, né, que a gente vai já ver que são os estágios da reprodução sexuada. Então, é importante ressaltar que no ciclo desses seres, nos indivíduos imunocomprometidos, pode haver formação desses cistos, e esses cistos vão ser responsáveis pelas formas recidivantes e refratárias ao tratamento da doença. Então, aqui resumindo brevemente o ciclo de vida, a gente vai ter justamente, né, através da ingestão de água e alimentos contaminados, a gente vai ingerir o oocysto. O oocysto ele vai estar esporulado já. Chegando no intestino, a gente vai ter a liberação dos esporozoides, que vão invadir os enterócitos, né? Isso acontece principalmente no íleo intestinal. O esporozoito ele vai se multiplicar, o núcleo se divide várias vezes
e isso vai gerar uma célula multinucleada chamada de esquizonte. Depois disso, a gente vai ter a separação do citoplasma dessas células, que vão produzir merozoítos. Merozoítos vão invadir novas células intestinais. A partir daí, nós podemos recomeçar um ciclo assexuado ou iniciar um processo de reprodução sexuada por esporogonia. O ciclo sexuado vai ter início quando os merozoítos eles vão se dividir, né, em microgametócitos, que são os masculinos, e macrogametócitos, que são os femininos. O microgametócito ele é móvel, então ele é liberado do enterócito, invade uma nova célula, onde vai estar alojado o macrogametócito, e vai haver a fecundação formando o zigoto. O zigoto é o novo oocysto. Esse oocysto vai cair na luz intestinal e ele vai ser liberado nas fezes, e a partir disso pode contaminar novas fontes de água e de alimentos que vão, né, serem responsáveis pela progressão do ciclo de vida. A visualização das formas morfológicas vai se realizar justamente a partir da pesquisa desses oocistos, esporulados ou não esporulados. Uma forma de se ver isso é o exame afresco de fezes, que é essas duas figuras aqui de cima, né? Essas duas aqui. Nesse exame afresco, né, a gente pode ter a visualização no objetivo de 40 vezes. Outra forma de visualização é no esfregaço fecal. No caso, a gente vai precisar de uma coloração, e as colorações mais usadas são a dos Nielsen e da safranina, que vai estar no outro slide. A coloração dos Nielsen, ela se baseia no fato de eles serem alcoócitos resistentes, e aí eles ficam intensamente corados dessa coloração avermelhada e arroxeada. Aqui a gente tem outras formas de coloração no exame afresco, né? No esfregaço das fezes, que vai ser a safranina, que é essa visualizada aqui à direita, e também o tricômio. Aqui a gente pode ver que o oocysto está não esporulado ainda, né? Só tem uma célula, e aqui já está esporulado com 2 esporozoítos. Então, o diagnóstico da cistosporose ele vai se dar justamente pelo encontro dos oocistos não esporulados ou parcialmente esporulados nas fezes. E para a análise molecular dessas fezes, elas devem ser mantidas nessa solução de dicromato de potássio. É interessante a gente observar que a liberação desses oocistos ela não acontece obedecendo uma regularidade temporal. Então, essa liberação é feita de forma intermitente. Por conta disso, recomenda-se o uso de métodos de concentração de fezes, e os mais utilizados são os de flutuação em solução saturada de sacarose e flutuação em sulfato de zinco. Então, essas foram as referências que eu utilizei, e aqui nessa primeira a gente vai ter o relato de caso, né, do qual eu retirei aquela imagem dos sítios monozoicos, e o Neves, que é o livro de referência de vocês. Muito obrigada pela atenção. Fiquem atentos às novas aulas que vão ser disponibilizadas nas plataformas, e qualquer dúvida podem me chamar ou chamar qualquer um dos monitores que a gente está à disposição de vocês. Obrigada e até a próxima aula.